Já tô vivo, nem vi. Boa noite todo mundo que estiver chegando aí. Boa noite nessa noite chuvosa, na sexta-feira chuvosa. Quem for chegando, fala aí pra mim se tá me vendo bem, se tá me ouvindo. Hoje eu vou falar sobre como os seus pais, a sua relação com os seus pais podem influenciar na maneira como você se relaciona, a forma como você se relaciona, desde a escolha até a maneira ali de lidar com a relação, pode influenciar como seus pais ali, essa relação com seus pais pode influenciar na sua vida, na sua forma, na sua maneira de ser aí. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, meu nome é Adriane. Se você quiser que mais alguém veja, acha que a pessoa vai se interessar por essa live, manda aí a live, compartilha a live com seus amigos, com quem você quiser. E, bom, quem estiver chegando, me diz aí se vocês estão me ouvindo certinho, comenta aqui se estão me ouvindo, se estão me vendo, se tá tudo certo. Tenho minha colinha aqui para eu seguir com a live. Para quem... Oi, quem estiver chegando. Alguns recados, assim, quando eu estiver falando pais, falando assim sobre seus pais, não necessariamente vai ser só aquelas pessoas que te geraram, seus pais biológicos, mas sim as pessoas que te criaram, as pessoas que tiveram uma presença significativa na sua vida, não necessariamente apenas ali o seu pai biológico, a sua mãe biológica, até porque muitas vezes um desses não está presente. Então, eu tô falando aqui de figuras ali maternas e paternas até, que você teve ali, que você experienciou na sua vida, na sua infância principalmente. Para começar, eu fiz algumas perguntas nos stories se você considerava que seu pai e sua mãe são modelos de casal e se são também modelos de como ser homem, como ser mulher, de feminino e masculino, assim. Se vocês consideravam isso. E ficou bem dividido até entre as pessoas que consideram que os pais são modelos de homem, de mulher, e ficou bastante gente também falou que os pais não eram modelos de relacionamento. E também perguntei se vocês achavam normal, comum, se conheciam pessoas que namoravam alguém que é muito parecido com seus pais, que, por exemplo, um cara lá namora com uma moça e todo mundo olha pra moça e fala, nossa, mas é igual a mãe dele, né? Tipo, um complexo de Édipo mesmo aí. E também ficou bastante dividido aí entre quem conhece, quem acha normal ou não. O que é uma coisa bem comum até. Assim, os nossos pais, eles são os primeiros, tanto homem e mulher, assim, que a gente conheceu na vida. A primeira mulher que você conheceu foi ali a sua mãe, essa mulher que estava ali cuidando de você desde o começo. O primeiro homem que você conheceu foi o seu pai que estava ali cuidando de você desde o começo. Então, eles acabam se tornando referência pra gente
em relação ao que é um homem, ao que é a mulher, como é o cuidado e tudo. Então, não é estranho que depois, quando você cresça, você acabe achando interessante, até confiando numa pessoa que é muito parecida com o seu pai ou com a sua mãe. Porque eles foram ali as primeiras pessoas em quem você confiou. Aí não tem problema algum, pelo menos na minha visão, não tem problema algum você encontrar no seu par características que realmente acabam te lembrando um pouco a sua mãe ou seu pai, quem quer que cuidou de você, e ache isso muito legal. E também, às vezes, a gente vê características dessas pessoas negativas que a gente acabou vendo nos nossos pais também. E ali a gente consegue lidar ali melhor. E até aí eu não vejo problema algum de que você encontre uma pessoa que seja parecida com os seus pais e que goste dela e queira se relacionar. Também acontece que os nossos pais ali, eles acabam sendo também o modelo do que a gente considera masculino e o que a gente considera feminino. E nisso também, por exemplo, eu que sou mulher, sou mais identificada aí com o feminino, mas também todo mundo tem esse outro lado, no meu caso um lado masculino, e às vezes quando a gente não tem isso muito desenvolvido na gente, a gente acaba procurando no outro. E aí acontece da gente se apaixonar muito facilmente pelo outro, achando que ele é toda aquela maravilha, e às vezes até lembrando os pais mesmo da gente, mas porque a gente está vendo coisas que tem dentro da gente, que ficaram na gente, e que às vezes a gente ainda não percebeu, então é mais fácil olhar para o outro e enxergar que está ali nele, que está nessa pessoa e achar ela muito maravilhosa, e acontece o apaixonamento daí, você fica ali apaixonado, um tanto ceguinho ali, e não enxergando muito quem realmente é a pessoa, o que faz parte, é normal, acontece praticamente toda relação. E você depois acaba descobrindo mais a pessoa e vê que não é isso, ou até se a pessoa tem mesmo essas características, você acaba aprendendo com ela e desenvolvendo em você mesmo e percebendo que você tinha isso. Se você conseguiu enxergar no outro, você também tem essa característica, boa ou ruim. E por isso que as relações, os relacionamentos amorosos são tão interessantes, tão legais pra gente. E conhecer, revisar e olhar nossa própria história, olhar como a gente se relacionou com os nossos pais, quem foram os nossos pais, ajuda muito daí na hora de se relacionar amorosamente com alguém, porque você se conhecendo melhor, você também consegue saber melhor o que você quer, o que você acaba fazendo sem nem perceber, você acaba tendo um pouco mais de controle, talvez, sobre isso. Deixa eu tomar uma aguinha. Me digam aí, gente, tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Ou é uma coisa nada a ver, nunca ouvi falar, tá muito estranho? Comentem aí pra eu saber se tá fazendo sentido, se tá entrando na cabeça de vocês, ou sei lá. Bom, e daí olhando pro relacionamento com os nossos pais, que a gente teve com os nossos pais. Quando a gente não se desliga desse relacionamento, dessa imagem, dessa impressão que eles deixaram na gente, ele acaba trazendo consequências para a nossa vida. Tá chovendo.
acaba trazendo aí consequências para nossa vida. Faz sentido isso. Que bom, Juliana. E as consequências, às vezes, a gente não percebe, a gente não se dá conta em como isso influencia na hora da gente escolher com quem se relacionar e a forma que a gente faz isso. Né? É comum que na adolescência a gente se distancie dos pais, que a gente vá construindo mais quem a gente é, olhando mais pra gente mesmo e querendo ser bem diferente dos nossos pais, e depois, no começo da vida adulta, a gente meio que volta aí a se falar com os pais, a ficar mais tranquilo, sem toda aquela rebeldia, assim. Parece que faz alguma coisa, faz sentido ali na vida da gente, na cabeça da gente, e a gente volta a ficar mais tranquilo com os pais. Nem sempre é assim, e nem sempre a gente volta a ter essa convivência melhor com os pais, e nem sempre a pessoa fica aí num momento mais de revolta aí da adolescência, nem sempre ela se revolta. Às vezes ela não consegue se desprender dessa imagem muito boa que ela tem do seu pai ou da sua mãe. E isso acaba tendo consequências depois futuras na vida dele. Por exemplo, a pessoa que não consegue se desprender da imagem muito boa da mãe, ele, quando cresce tendo essa mãe que foi muito boa, teve uma relação muito legal com a mãe, e isso independente da pessoa, da mulher que estava ali sendo mãe. Tudo que eu falar aqui, não estou falando exatamente da pessoa que foi pai ou que foi mãe, se ela foi uma pessoa boa ou ruim, se ela tem culpa ou não, mas é da sua relação com os seus pais. A forma como você se relacionou com os seus pais, independente de quem eles eram. Então é uma coisa mais sua mesmo, particular, e não tanto uma coisa ali que seus pais fizeram ou deixaram de fazer. E aí, quando essa pessoa tem uma boa relação ali com a mãe e ela não se desprende, ela não tem um momento de revolta ali, ela não se afasta e acaba se construindo mais por si ali, construindo quem ela é, ela fica ainda submissa ali, assim, à imagem dessa mãe, às vezes querendo agradar essa mãe, achando também que o mundo e as outras pessoas vão agir como a mãe. Uma mãe que foi legal, que acolheu, que deu carinho, atenção, que não deixou faltar nada. A pessoa acaba achando, tendo essa impressão muito inconsciente também, de que o mundo vai ser essa maravilha também, igual a mãe foi, e que vai continuar dando muitos reforços positivos, vai dar tudo o que ele quer. E aí ele acaba também procurando uma pessoa que é como mãe, que é uma pessoa mais maternal, procurando alguém para se relacionar que seja assim mais maternal, alguém que vai cuidar, que vai dar toda a atenção, que vai amar incondicionalmente. E o parceiro, só que o parceiro, a parceira, quem quer que seja essa pessoa por quem ele se interesse, não tem obrigação alguma de agir como mãe. A pessoa que não se desliga aí dessa mãe muito boa, dessa imagem muito boa, ela acaba esperando que o outro haja como mãe para ele. E aí que é onde eu acho que começa a dar problema. Aí que chega no ponto de você encontrar uma pessoa que realmente é parecida ali com a sua mãe, mas não é só isso, você quer que ela haja como uma mãe para você. E aí fica aquela pessoa que às vezes faz uma birra, fica ali meio estressada, meio nervosa. Ela tem muita confiança em si mesma, ela acredita que ela é uma pessoa muito amada e ela quer ter esse amor o tempo todo também. Ela quer que você fique ali reforçando, bem como uma mãe faria. Aí ele fica assim, esperando.
E quando você não faz, não corresponde, o parceiro ou a parceira ali não corresponde a essa mãe, aí ele fica meio emburrado, meio birrado, faz uma birra assim, porque ele acredita que você deveria fazer tudo isso assim como a mãe dele fazia. A mesma coisa acontece quando você tem um pai ali que foi muito legal, você teve uma relação muito legal com o seu pai, e ali você era uma boa menina, um bom menino que segue as regras, que estava ali sempre agradando, atendendo às expectativas do pai, e você acaba procurando daí alguém que vai ser como um pai também para você. Às vezes você segue a ideia até do pai, principalmente as moças, assim, seguem a ideia do pai, que o pai estava falando assim, porque você deve encontrar um cara tal, um cara assim, tipo, que nem eu, muitas vezes, né, fala assim, e aí a moça vai, não, meu pai falou que um cara assim, assado, ia ser muito bom pra mim, então eu acho que é isso mesmo, acho que é verdade, então ela continua agradando esse pai. Ela continua seguindo aí as ideias do pai, sendo a boa mocinha, uma boa menininha que obedece e vai ali e faz o que ele diz. E às vezes encontra uma pessoa que é como um pai, assim, que é bem paternalista e vai lá e faz tudo por ela, faz as coisas para ela, cuida tipo, do mundo externo, do mundo de fora, aquele que trabalha, provê, e ela fica ali ainda numa posição, num jeito de menininha. Você tá chovendo bastante. Aí, outra coisa que acontece daí quando não é assim positivo, quando você teve uma relação com seus pais negativa, uma relação que foi meio bagunçada, meio ruim, ficou uma coisa ruim, amarga dentro de você, alguma ferida ali dentro ainda. Quando, por exemplo, você teve uma mãe que não foi assim carinhosa, não foi essa mãe nutridora, essa mãe que te deu muito carinho, que fez você sentir que você podia ser sim, existir ali, ser sim uma pessoa nesse mundo. Quando essa mãe não conseguiu te fazer sentir dessa forma, te fazer sentir que você é alguém que merece sim existir nesse mundo. Aí você acredita que o mundo é mesmo um lugar ruim, terrível, que não dá nada, que tudo falta, que é um lugar seco, frio. Você acredita nessas coisas. E quando você não se desprende disso, você leva isso para a sua vida adulta e influencia nas suas escolhas, na sua forma de relacionar com as pessoas. Você acredita que você não é uma pessoa lá muito legal, porque afinal de contas nem sua mãe te quis tanto assim, nem ela te deu tanta atenção. Então, quando chega alguém que te dá uma atenção, que te dá um carinho, que faz ali o mínimo, muitas vezes é apenas o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer, você acaba acreditando que é uma coisa muito verdadeira, muito legal, muito valorosa e que você não deve deixar aquela pessoa embora, mesmo que às vezes seja ruim. Mas ela quis ficar ali com você, que é assim um ser tão ruim. Como pode, né, uma pessoa vir se interessar por você? Quando você tem essa impressão de você mesmo e do mundo, quando alguém chega ali te dando alguma coisa, qualquer coisa que seja, né, você acredita que o mundo não dá nada, que tudo falta e que você não é alguém merecedor disso, que você
não tem nem direito a existir direito. Aí quando alguém chega e fala, não, tudo bem, eu gosto de você, tô aqui um pouquinho de um carinho, de uma atenção. Aí você fica, nossa, vou me pegar isso, vou ficar com essa pessoa, vou fazer de tudo pra dar certo, porque, nossa, nunca tive nada e agora finalmente alguma coisa, alguém foi louco o suficiente pra ficar comigo. Né? A autoestima tá tão lá embaixo que às vezes qualquer coisa serve. E essa qualquer coisa nem sempre é bom pra você. O mesmo também acontece quando você não teve lá uma relação muito legal aí com os seus pais, com seu pai. Às vezes seu pai era alguém que falava que você não merecia nada, que você nunca conseguia fazer alguma coisa. Ele desmerecia quando você fazia alguma coisa. Então, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Aí ele te dava essa impressão de que você é alguém sem valor, que você é inútil, que você não consegue nunca fazer alguma coisa de legal. Então, também acontece ali quando alguém vem e fala, não, olha, o que você fez foi muito legal. Olha, o seu trabalho, ele é muito útil, ele é muito legal. E alguém ali te dá uma atenção, te dá um valor. Fala, nossa, eu não consigo viver sem você, eu preciso de você. Aí essa pessoa também acaba ficando ali, nossa, meu Deus, como pode? Como pode alguém me querer? Como pode alguém dizer isso? Às vezes ela nem acredita, mas ela fica ali porque, nossa, finalmente alguém reconheceu o meu valor. Finalmente alguém viu o que eu tenho de bom. Ainda que essa pessoa não esteja lá muito legal para você. Ou também pode acontecer de você realmente ficar nessa crença de que você é uma pessoa ruim, de que você é uma pessoa inútil, de que o mundo realmente nunca vai te dar e te oferecer nada, você nunca vai ser reconhecido, e aí você se fecha para o mundo. E aí você não quer mais saber do mundo, você não quer mais saber das pessoas, você não quer mais saber de nada. Tipo, me deixem aqui ser esse ser inútil, aqui na minha inutilidade, na minha nulidade, eu não existo, não valho nada, então eu nem vou falar de mim, nem vou existir nesse mundo, nem vou me colocar, não vou me relacionar com ninguém, não vou fazer nada. E vou ficar aqui de boa na minha, assim, fingindo que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, as duas formas aí, tanto essa forma mais positiva e a forma negativa ali, essas relações que você teve com os seus pais, quando você não se desprende disso, você não amadurece, você não se constrói, não olha para si mesmo, você não olha para sua história, não pensa sobre o que aconteceu com você, não para ver, você acaba ainda ficando ali, fazendo e repetindo essas coisas. Às vezes repetindo também a história dos nossos pais, porque mesmo quando a gente considera que eles não são modelos pra gente, nem de homem ou de mulher, ou de casal, a gente tem eles ali, às vezes até como base para que o que a gente não quer. A gente tem eles como base para o não. Então, seus pais de repente se divorciaram, ou seu pai, sei lá, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E você tem isso ali como base para fazer as suas escolhas, para se relacionar com as pessoas, até pelo não. Tipo, eu não vou ficar com alguém que vai embora.
E todas as outras possibilidades daí, das pessoas que realmente acabam ficando, elas acabam sendo válidas, se isso é o único critério que você tem. Então, a pessoa não vai embora, mas ela fica ali. Mas ela, de repente, é desrespeitosa com você. Ou ela exige coisas que não cabem ali na sua relação, que você não tem condições de dar, como, por exemplo, querer exigir que você haja mais como mãe ou como pai dele. E aí você realmente não tem condições daquilo, aquilo não acaba te fazendo bem. Mas está dentro ali desse critério de, é uma pessoa que não vai embora, então você acaba aceitando, acaba ficando ali por falta, às vezes, de pensar um pouco mais, ou falta de autoestima, de uma autoconfiança, de se conhecer mais, do realmente parar para pensar, nossa, existem outras possibilidades, existe bem mais que isso. E tá fazendo sentido para vocês? Tá legal, assim, fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, se alguém acha que, sei lá, que eu estou culpando os seus pais por alguma coisa, eu não estou culpando ninguém, não estou dizendo que tem um jeito certo ou um jeito errado de fazer alguma coisa. É apenas parar mesmo um pouco para pensar, para olhar para sua história e muitas vezes não repetir o que foi feito, ou até perceber que você já está repetindo, ou já repetiu, e parar para pensar, nossa, e agora? O que eu faço com isso? O que posso fazer hoje com o que eu tenho? Sobre isso de você ainda ter algumas consequências ali do lar da onde você veio, do convívio com os seus pais. Trinquei, não foi comprar um cigarro. Tem jeito, não tem jeito de falar. Às vezes é bom dar uma risada para quebrar aí. Quando acontece assim dessas relações, das consequências aí dessas relações que você às vezes não trabalhou ainda bem dentro de você, ainda tá ali um machucado, uma coisa assim. Juliana falando aqui, meu pai nos deixou, eu tinha 5 anos, isso me afeta até hoje. Realmente, é muito difícil quando isso acontece, não deixar alguma marca ali. Nossos pais, quando ficam ou vão embora, quando fazem inúmeras coisas ou deixam de fazer, quando eles estavam simplesmente sendo eles mesmos, é impossível, assim, deles não deixarem marcas na gente. Até porque se eles não fossem eles mesmos, eles não seriam nossos pais. Seria uma versão fake, ali, uma versão robótica, sei lá, uma outra versão dessa pessoa que foi seu pai, sua mãe, que seria seu pai, e aí provavelmente em algum momento você ainda criança ia ter percebido que, nossa, meu pai não tá sendo lá muito autêntico, talvez, sei lá. Algo que acontece na dependência emocional, por exemplo, é muito comum de que as pessoas venham de lares onde faltou afeto, onde faltou mais emoção, assim, onde as relações estavam disfuncionais.
Não é nem dizer que uma família era desestruturada ou algo do tipo, porque toda família tem a sua estrutura própria. Às vezes é só uma mãe que tá ali e os seus filhos, às vezes tem o pai, tem a mãe, às vezes são duas mães, são dois pais, às vezes são os tios que criam, ou as vós. Então, cada família tem sua estrutura, mas às vezes ela é disfuncional no sentido de que tem ali uma pessoa que deveria ser a mãe, deveria ser o pai, deveria ser quem está ensinando ali as crianças, e quem deveria ser o adulto e a pessoa madura ali. Tem essas pessoas que deveriam ser os cuidadores. E tem as crianças que deveriam ser cuidadas, né? Cada um tem ali a sua função, assim. E às vezes, por conta, por exemplo, de uso de drogas, uso de álcool, de uma coisa assim, o pai não consegue fazer essa função, o pai, a mãe, ela não consegue fazer essa função de ser o adulto responsável, o cuidador. E às vezes um filho mais velho, muitas vezes, acaba assumindo essa responsabilidade. Então ele, desde muito cedo, ele acaba saindo dessa posição, desse lugar de filho, de alguém que precisa ser cuidado, para ser alguém que vai estar cuidando. E aí ele acaba nunca aprendendo aí a ser cuidado, e às vezes quando ele cresce e encontra alguém que cuida dele, aí ele acha muito estranho, muito confuso, e às vezes ele não quer, tipo, não conheço isso, eu acho que essa pessoa não faz sentido nenhum pra mim, não rolou. E ela encontra uma pessoa que é alguém que quer ser cuidado, às vezes é alguém que ali não se desprendeu daquela mãe muito boa, que dava tudo, as coisas para ele, que fornecia tudo ali. E ela encontra alguém assim, essa pessoa encontra alguém que quer muito ser cuidado. E ela, desde cedo, tinha aprendido a ser essa cuidadora, essa pessoa responsável. E ali ela acha que deu muito certo, que faz sentido, que essa pessoa é muito legal. Essa pessoa despertou algo nela ali, que ela ficou encantada. Ela sente aí daí uma emoção, uma coisa muito legal. E ela quer ficar com essa pessoa, que na verdade ela só vai estar reproduzindo uma forma de se relacionar que ela já conhece, que ela conheceu desde muito cedo na vida dela. E aí ela fica dependente ali daquilo, porque desde muito cedo ela aprendeu que essa era a forma dela ser valorizada, dela se sentir útil, dela se sentir querida por alguém. E quando aparece alguém que fala, não, você não precisa cuidar de mim, tudo bem, eu sou independente, eu sou um adulto responsável, ela acha estranho, ela acha que não vai dar certo com aquela pessoa. Ela reproduz os relacionamentos do passado porque ela já conhece e ali ela tá confortável. E agora tá passando o trem aqui, então tem um barulhão do trem. Vou aproveitar para tomar água. Então, agora o trem passou. Essa é uma outra forma também que os pais, que a sua relação com os seus pais acaba te afetando depois na vida adulta. Você acaba aprendendo desde cedo um jeito, uma forma ali de que você se sente valorizada, de que você se sente útil, e você acaba reproduzindo isso depois, até mesmo numa tentativa de resolver aquele conflito que ficou atrás com seu pai, com sua mãe.
de tentar resolver com essa pessoa. Você acaba pegando essa pessoa que você conheceu para um relacionamento amoroso e colocando ali naquele buraco que foi deixado lá para trás desde a infância por essa relação com seus pais, com seus cuidadores aí. Você acaba colocando ela aqui e tentando fazer ela se encaixar naquilo e tentando não fazer ela deixar embora para que assim você não sinta de novo esse buraco, essa falta que você teve lá atrás. Você acaba tentando resolver isso agora com essa pessoa. Mas isso é algo que você só vai resolver com você mesma. Que você pode resolver olhando mais para sua história, para quem você é, descobrindo mais sobre quem você é. Que às vezes, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, a pessoa que ficou assim tão cuidando dos outros, se dedicando para os outros, ela acaba não se conhecendo muito, ela nunca parou para cuidar dela mesma. Ela nunca parou para olhar para ela mesma e descobrir quem ela é e ganhar confiança em quem ela é e ela olhar para si e dizer para si que ela tem valor, que ela é sim uma pessoa útil, dela se reconhecer e dizer isso e ela mesmo tampar esse buraco e não tentar fazer isso com uma outra pessoa, tentando fazer essa pessoa se encaixar naquele vazio emocional. E aí, outra característica também de dependência emocional que essas pessoas acabam tendo é de querer sempre sentir essa intensidade. Então ela tá sempre se apaixonando por alguém, querendo que seja uma coisa muito intensa, muito legal, muito agitada. Às vezes o pai e a mãe ele não perguntava muito sobre você, não se interessava muito sobre sua vida. E às vezes você ou encontra alguém que acaba não fazendo isso também, não pergunta sobre você, não pergunta sobre sua vida, e você tá ali cômoda num tipo de relacionamento que você já conhece, que você meio que viveu desde sempre, e isso te causa grande emoção. Não necessariamente é uma emoção ali de um amor, de um apaixonamento, é só uma emoção um tanto nostálgica até daquela relação do passado. Ou você finalmente encontra alguém que pergunta sobre você, que pergunta sobre sua vida, que quer saber mais de você, que faz diferente do que seus pais fizeram, mas simplesmente por ele fazer isso e você fica, nossa, meu Deus, alguém finalmente me viu, me reconheceu. Que emocionante quando você mesmo assim, né, se dá uma chance para isso. E acaba sendo muito emocionante, nossa, finalmente isso acontecer. Você não para pra pensar, será que realmente estou gostando dessa pessoa? Será que essa pessoa está fazendo bem pra mim? Será que esse relacionamento está legal? É realmente isso que eu quero pra mim? Fica ali meio sem muita reflexão, assim. Me digam aí se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer, mais alguma coisa que vocês queiram contar até de si mesmo, sei lá, para ajudar aqui, né? Igual a Juliana falou. Ainda tá chovendo. Bom, ninguém tá falando nada aqui.
Então, eu ainda vou fazer uma live sobre dependência emocional, só a dependência emocional. Vou fazer no ano que vem, porque semana que vem já é Natal, depois já é o Ano Novo. Então, no ano que vem, logo ali na primeira semana de janeiro, já vou fazer uma live sobre a dependência emocional. Se você viu essa live e você achou, identificou que você ainda tem assuntos não resolvidos com os seus pais, com as pessoas que cuidaram de você, você acha que isso ainda te afeta, principalmente te afeta de modo negativo na sua vida, você pode fazer terapia, que a terapia é um tratamento, é um espaço onde você vai ter para falar disso, é um espaço seguro e sigiloso para falar. Se você até quiser falar mal dos seus pais, pode falar na terapia. A gente não julga, o psicólogo não fica ali julgando o que você tá falando, o que você tá pensando ali. E se você quiser fazer terapia comigo, entre em contato. Na minha bio tem um link para o meu WhatsApp. Se você quiser falar lá comigo, perguntar mais coisas, fique à vontade. E aqui acaba a live de hoje. Até mais. Até a próxima live sobre dependência emocional lá em janeiro, começo de janeiro. Tchau, tchau.